E aí, quarto ano? Beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa aula de geografia nessa terça-feira, tá? E para a aula dessa semana, primeiro eu vou começar falando de um pouquinho que vocês pesquisaram, né? Da aula passada sobre os aspectos históricos do estado de Minas Gerais. E depois eu vou dizer o que vocês deverão pesquisar para essa aula, para vocês apresentarem mais tarde. Lembrando que é muito importante que vocês mandem, né, o resultado da pesquisa de vocês para mim, né? Primeiro que vocês apresentem, né, na nossa aula ao vivo, depois que vocês mandem para mim o resultado da pesquisa de vocês para mim anotar quem está fazendo ou não, certo? Bom, mas vamos lá, sobre os aspectos históricos do estado de Minas Gerais. Primeiro, vocês tinham que colocar fatos históricos importantes do estado de Minas Gerais. Eu coloquei 2. Descoberta de ouro e pedras preciosas no século XVII e a Inconfidência Mineira, que ocorreu no século XVIII. Tá? Esses 2 fatos históricos eles são muito importantes da história de Minas Gerais. Depois, vocês tinham que colocar o primeiro governador do estado de Minas Gerais. O primeiro governador do estado de Minas Gerais foi Antônio Olinto dos Santos Pires. Ele governa por um curto período, tá? Mas ele vai ser o primeiro governador do estado de Minas Gerais. Bom, aqui, né, tem um pouquinho do que ele foi, né? Ele foi formado em Engenharia de Minas, né? Em Ouro Preto, professor, escritor, presidente do estado em 1889. Ele foi deputado, ministro da aviação, superintendente de obras contra a seca e diretor-geral dos telégrafos, certo? Então, primeiro governador do estado de Minas Gerais foi o Antônio Olinto dos Santos Pires, beleza? Depois, né, vocês tinham que colocar povos indígenas que habitam o estado de Minas Gerais. E os povos indígenas que ainda habitam o estado de Minas Gerais são esses: Aranã, Catuauá-Araxás, Caxixó, Quiriri, Krenak, Machaquile, Mucurim, Pancaruru, Pataxó, Puris, Tuxás, os Chacriaba e os Chucuru-Cariris, tá? São esses os povos indígenas que ainda habitam o estado de Minas Gerais. Não sei nem se eu falei certo alguns nomes, tá? Bom, e por fim, vocês tinham que colocar curiosidades sobre o estado de Minas Gerais. E eu coloquei 2. A primeira, que é a coxinha com catupiry, né? Essa maravilha da gastronomia, ela foi inventada em território mineiro, mais especificamente na capital, né? Em Belo Horizonte, pela dona Tereza Martins, tá? Que é quem afirma que inventou essa gostosura. Então, olha só, a coxinha com catupiry foi criada em Minas Gerais. E depois é sobre o termo uai, né? O mineiro ele sempre fala muito uai, né? O uai, né, a teoria mais aceita pelos historiadores, diz que essa era uma das expressões usadas durante a Inconfidência Mineira para que os seus membros se identificassem e não fossem achados pela polícia portuguesa. Significa união, amor e independência. Legal, né? Bom, para a aula de hoje, vocês pesquisarão sobre os seguintes assuntos. Vocês vão pesquisar o nome do atual governador e o partido que ele pertence. Então, quem é o atual governador do estado de Minas Gerais e qual partido ele pertence, o nome do atual vice-governador e qual partido ele pertence. Vocês vão pesquisar aonde que é a sede do governo e o nome do palácio, né, em que o governador trabalha. E por fim, vocês vão pesquisar qual que é o número de deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então vocês pesquisarão sobre os aspectos políticos do estado de Minas Gerais, certo? Lembrando que eu coloquei algumas dicas, né, algumas sugestões de sites onde vocês podem estar pesquisando e na aula ao vivo vocês apresentam, né, o resultado da pesquisa de vocês. Certo, pessoal? Então é isso. Eu vejo vocês mais tarde para nossa aula ao vivo, certinho? Tchau, tchau. Até mais.